Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. Eu acho que eu sou, sei lá, acho que eu sou fã dos Beatles antes de saber um porquê, de ter um motivo. Eles me ensinaram assim a ver, gostar da música, independente do estilo da música, eu gostar dela pela qualidade, por ela me tocar de algum jeito. Ali foi um alinhamento, deu tudo certo na hora certa. Eles tinham uma qualidade acima do normal e de qualquer outra banda que já apareceu, assim, eu acredito nisso. Então, como eles tiveram um momento para aparecer, tudo conspirando a favor, e eles tinham uma qualidade acima, isso acabou sendo um fenômeno. Minha história com Beatles começou... Eu já ouvia desde criança, assim, mesmo antes de eu tomar conhecimento de que eram os Beatles, eu já ouvia os Beatles. Mas a minha história começou assim mais de perto com eles quando havia um conhecido que eu chamava de tio do meu pai, que vinha aqui em casa, e ele veio pro meu pai gravar em fitas cassete a coleção dos Beatles, em vinil, assim. E eu me interessei muito e fiquei acompanhando essa gravação sempre. De todos os LPs, assim, e me interessava e perguntava o porquê tal música, que música que era quem e tal. E aí eu me envolvi, até que ele me emprestou uma biografia, os Beatles, eu tinha 10 anos, eu li essa biografia, e ali me envolvi e virei fã, desde então. E desde então acabei ficando cada vez mais interessado, isso nunca parou de acontecer. É determinante para eu ser o que eu sou hoje, assim, porque desde que eu virei bitomaníaco, eu não quis saber de outra coisa que não fosse música. Veio outras bandas, assim, houve outras bandas que me pegaram e tal, mas por conta deles que eu resolvi ser músico. Eu me interessei para aprender violão e tal, né? E de tanto, acho que, emular o Paul e tal, quando eu fui pegar o violão assim e tal, foi colocado as cordas para destro e eu fui pegar e não conseguia tocar, não conseguia aprender destro. E não foi assim, vou tocar com a mão esquerda para imitar o Paul, não teve nada disso, eu simplesmente não conseguia tocar com a mão direita, apesar de ser destro para escrever e tal. Então, meu irmão trocou as cordas do violão para mim, assim, eu peguei do lado esquerdo e toquei violão, aprendi a tocar, tive muito mais facilidade e até hoje eu toco com a mão esquerda, de certa forma por causa do Paul, mas não para vou imitá-lo. Foi mais porque aconteceu de ser assim. Blackbird singing in the dead of night. Taste something nice and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. Black night. É que o Paul, todo mundo tira isso daí, mas ele toca só com esses dois dedos aqui, ó. O segredo é esse. E daí ele faz essa barra aqui. Essa aqui é o segredo da música. Em 93 ele veio pra Curitiba, pro Brasil, inclusive Curitiba. E eu queria ter ido ao show, só que eu era de menor e não houve ninguém pra me levar no show, eu não tive como ir. Aquilo marcou pra mim bastante, sim, porque realmente eu fiquei frustrado, fiquei lá triste, e minha mãe tentou com meu tio, com meu pai, vizinho, até falar pra me levar no show e ninguém pôde ou ninguém quis e não deu certo. E eu lembro que eu fiquei pensando, puto, o cara tá aqui em Curitiba. Pior era você ouvir gente falando, eu vi o Paul McCartney, eu cruzei com ele, indo pra Pedreira e tal, assim, aquilo realmente foi feio. Mas daí passaram-se os anos, assim, e agora, se ele vier pra cá 200 vezes, eu vou as 200 vezes ver o show do cara.
Eu acho que a sensação é igual à primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. A sensação é essa, de você estar... Pra mim, assim, é o melhor, o maior músico que já andou no planeta. E por isso que pra mim o show do Rio, pra mim é o mais importante, assim. O show de São Paulo foi a hora que tocou All My Lovin', o estádio inteiro veio abaixo, assim, foi a primeira música dos Beatles que ele tocou ali. Foi marcante, mas pra mim a entrada dele no Rio de Janeiro foi a mais forte, assim, porque eu tava esperando pra vê-lo de perto e tal. Aí quando ele entrou no palco, ele veio do lado direito, assim, pra cá, daí aquilo realmente daí bateu, assim, eu tô vendo, cara, ele existe mesmo. Eu já tava bem interessado nos Beatles e tal, e sempre curioso com os instrumentos que eles tocavam e tal. E eu lembro que eu fiquei intrigado com o baixo, com o formato do baixo do Paul McCartney, porque eu até questionava o porquê de ser daquele formato peculiar, assim, e tal. E foi bem na época que ele lançou o clipe de My Brave Face, do álbum Flowers in the Dirt. E daí passou o clipe na TV e tal, e esse clipe fala sobre os Beatles e tal, e foca num colecionador, assim, que ele mostra vários itens do Paul McCartney, dos Beatles, e aparece ele com o baixo, assim, e esse clipe foi feito realmente porque o Paul, nessa turnê de 89, voltou a usar o baixo Hofner, que ele não usava desde o tempo dos Beatles. E o clipe girava em torno disso, assim, e aparecia o baixo e tal, e naquele dia me marcou bastante aparecer, e ali acho que a partir desse clipe eu fiquei mais Paul maníaco, assim. O dele, na verdade, ainda é da época, não, 63, o baixo dele. Esse aqui é o Contemporary, que é uma réplica, mas tipo dos dias de hoje, assim, né? Então, desse aqui pro dele, é basicamente igual. O dele tem esses botõezinhos aqui brancos só. Esses 3 aqui. Mas você olhando assim, é o mesmo instrumento. And the banker never wears a Mac in the pouring rain. Very strange. O meu álbum preferido é o Magical Mystery Tour. Mas o melhor álbum dos Beatles pra mim é o Abbey Road. Uma vez eu ganhei um vinil do Magical Mystery Tour. E ele assim, ele tem Fool on the Hill, que é uma das minhas músicas preferidas. Ele tem I Am the Walrus, que é uma música também bem legal. Ele tem assim, esse disco, na verdade, ele não tem todas essas músicas, né? Ele saiu como um EP, mas esse álbum completo, com todas essas músicas, é meu preferido porque dele ainda tem Strawberry Fields Forever, Penny Lane. Então ele acabou ficando, pra mim, no mesmo nível assim, de um Sgt. Peppers. Eu não tenho música preferida, assim, mas em determinada época é uma, determinada outra época é outra. Mas se eu fosse falar, então, uma, assim, você tem que falar uma, eu falaria que seria aquela tríade ali, Golden Slumbers, Carry That Way, The End. É como se fosse uma síntese dos Beatles, assim, sabe? É até meio que profético o que o Paul fez ali, eu acho. Ele escreveu, é a última música do último disco e ele fala ali, né, você vai ter que carregar esse peso por um longo tempo e que no final o amor que você dá é igual ao amor que você recebe. Pra mim é o que aconteceu com os Beatles. Tem que responder mesmo. Na minha visão, assim, o Paul o George é fantástico, o John também é. Acho que é um cara assim... Acho que ele foi o cara que provocou o Paul conseguir colocar todo o talento dele pra fora, assim, entendeu? E o Paul fez coisas assim que ninguém mais fez, e durante muito tempo, e faz ainda, ele lança o New, assim, que é uma coisa, eu acho o porquê dele ser o preferido ele conseguiu fazer durante mais tempo isso que eu falo, de colocar letra e música falando igual, e as músicas sendo fortes e tocando as pessoas. Acho que ele fez isso mais vezes, com mais frequência do que qualquer outra pessoa na história da música. A Karine que fez isso aqui, tá destruído porque a Laila comeu metade dele, né? Já tinha esquecido, Jojo. Ainda bem que você lembrou, viu? Tá aqui o bicho. Você já filmou, né? Já, você pode pegar. Pega a lapela também.
Beatles. Quer que eu Kim colírio pra chorar, amor? Ai, eu fico falando, mas porra. Falando. Mas é que eu sou muito objetivo. Eu não gosto de pessoas muito, né?